sempre conosco aqui nas webconferências. Bom, para quem não me conhece ainda, meu nome é Karina, eu sou do Departamento de Medicina Social, professora da Universidade Federal do Espírito Santo. Se sua unidade ainda não tem o Telesaúde, né, o programa, vocês entrem em contato através do site do Telesaúde para maiores informações. A nossa webconferência, alguns já sabem, que ela é gravada. Então, vocês podem acessá-la pelo site do Telesaúde. Divulguem essa informação também. Se vocês tiverem algum tema que vocês queiram que seja abordado aqui no Teleeducação, enviem esses temas para a gente, tá? Que à medida do possível, a gente vai organizando essa agenda. As dúvidas, perguntas que vocês tiverem ao longo da apresentação, vocês encaminham pelo chat que nós vamos conversando. Bom, então agora eu vou apresentar a nossa palestrante de hoje, que é a professora doutora Valdete Regina Guandalini, doutora em Ciências Nutricionais, e o tema da sua web hoje é Nutrição nos Primeiros Anos de Vida, parte 2. Por que parte 2? Porque nós já tivemos a parte 1, que foi a nutrição nos 6 primeiros meses de vida. Então, queria agradecer sua presença aqui, professora Valdete, pela sua disponibilidade, por ter aceitado o nosso convite. E passo a palavra à professora para que você possa começar a sua webconferência. Boa tarde a todos. Todos estão me ouvindo? Eu gostaria de primeiramente agradecer, a Karina o convite, e como ela já fez uma apresentação, meu nome é Valdete, sou nutricionista e a minha formação é então baseada e voltada para nutrição clínica, desde atendendo as crianças e doenças crônicas. Bom, e aí como já foi abordado a questão da amamentação, a proposta de hoje é que a gente fale um pouquinho sobre a alimentação complementar, que é essa alimentação que nós vamos então definir um pouquinho o que significa e vou apresentar aqui de forma bem sucinta, e espero que todos fiquem à vontade para fazer as perguntas depois. Bom, então, só para a gente complementar as informações e definir aí os conceitos, o que seria uma alimentação complementar? Que é essa alimentação, essa oferta de alimentos à criança após o aleitamento materno, Então, ela pode complementar esse leite materno, e aí nós vamos falar de forma que ela pode ser exclusiva ou não. Isso vai depender da necessidade da criança, do estado nutricional dela e de condições adversas que possam ocorrer durante o crescimento da criança. Então, só para definir, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, essa oferta de alimentos que a criança recebe quando o aleitamento não é mais suficiente para suprir as necessidades nutricionais da criança. Que depois, em um gráfico, eu vou apresentar isso de uma forma mais clara. E o desmame? O desmame é, então, quando a criança realmente é retirada do seio, Ela não recebe mais o leite materno. Então, aí a alimentação ela tem que ser completa, que nós vamos ver esse esquema alimentar também de acordo com as necessidades de cada criança. Então, o termo desmame também, ele é a completa interrupção da oferta do leite materno. A idade que isso vai acontecer, e a gente vai discutir isso mais à frente, vai depender, como eu já disse no início, do estado nutricional dessa criança e de condições adversas que possam ocorrer, ou de condições de saúde da mãe, e assim por diante. Bom, e aqui apresentando um pouco essa questão da necessidade da criança e o quanto o leite materno é capaz de atender a essa necessidade. Então, a gente vê aqui um gráfico também da Organização Mundial de Saúde, apresentando que até o 6º mês de vida, esse aleitamento ele pode ser exclusivo. E quando a gente diz exclusivo, não é só aqui em relação à energia, o gráfico está apresentando somente energia, mas ele
ele não tem, né, o aleitamento materno exclusivo, ele consegue, e vocês já tiveram essa aula, atender todas as necessidades nutricionais e hídricas, ou seja, até da água. Então, não há necessidade nenhuma da criança receber outro tipo de alimento complementar até o 6º mês de vida, desde que, é claro, o aleitamento seja feito de forma adequada, assim como já foi apresentado na aula anterior. A partir do 6º para o 7º mês, já existe essa necessidade de complementação. A gente vê ali nas cores amarelas o quanto a gente já tem que oferecer de alimento e de energia para essa criança a partir, então, do 6º para o 7º mês. E a gente vê que lá ao final, né, a partir do 1º ano de vida, essa necessidade complementar ainda é maior. O leite materno, né, de acordo com o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, ele pode ser oferecido até os 2 anos de idade. E aí, a partir daí, se tem o desmame completo por uma série de outros fatores. Mas a complementação e a introdução desses alimentos é o que a gente vai falar agora de uma forma mais completa mesmo. Bom, quando iniciar então? Segundo o Ministério da Saúde, após o 6º mês de vida. Então, os casos em que o aleitamento ele é exclusivo, né, ou é realizado por fórmulas infantis. Quando isso vai acontecer? A fórmula infantil, quando não for possível o aleitamento, quando houver uma necessidade, por exemplo, de um crescimento insatisfatório. Ainda assim é importante frisar que a criança ela não está pronta e apta fisiologicamente, e a gente vai falar um pouquinho disso também com relação à maturação do sistema gastrointestinal, produção de hormônios, resposta imunológica, para receber algum outro tipo de alimento. Até o 6º mês, ou ela deve receber o leite materno, ou ela deve receber a fórmula infantil, que deve ser discutida com o nutricionista, o pediatra, qual é a indicação para essa criança. E aí, o que vai ser observado vai ser a avaliação nutricional, principalmente relacionada ao gráfico de crescimento da criança e desenvolvimento, que é o que vai nos mostrar a necessidade de complementação precoce desse aleitamento materno e de intercorrências que possam ter havido durante esse período do 1º semestre de vida da criança. A oferta precoce desses alimentos, principalmente no 3º, 4º mês, seja ele fruta, vegetais, ele vai causar uma série de prejuízos à criança, né? Porque essa criança ela não tem condições ainda, maturidade fisiológica para demandar um processo de digestão e absorção de nutrientes. Aí existe uma série de problemas que possam ocorrer, principalmente as alergias alimentares, gradativamente, de forma significativa, uma vez que principalmente a introdução de alimentos industrializados tem se tornado cada vez mais precoce na criança no 1º ano de vida. E ainda a capacidade, como eu já falei, de defesa, né, que é o leite materno que vai oferecer. Então, as características relacionadas às infecções gastrointestinais e ocorrências com relação à contaminação microbiológica no preparo do alimento, a criança ela tem uma dificuldade muito grande em se defender desses micro-organismos, uma vez que ainda ela não possui essa capacidade desenvolvida de forma adequada. Bom, e aí sim, dessa forma, a partir do 6º mês de vida, principalmente relacionando o sistema digestório, não vou aqui me deter aos demais órgãos, mas a maturidade ela vai acontecendo a partir do 6º mês de vida, né? Então é fundamental que a gente respeite isso. O ácido clorídrico, então o HCl,
que ativam uma série de hormônios e enzimas digestivas e que favorece a absorção de cálcio, a absorção de ferro, ele começa a ser produzido de forma adequada a partir do 6º mês. Né? No leite materno, a gente tem essa concentração, e isso que é muito importante frisar, de ferro e de nutrientes e de cálcio adequada e prontas para serem absorvidas na criança. E ainda assim, esse sistema gestório está mais apto a receber a capacidade de gestão e absorção, o que implica em menores riscos de alergias alimentares ou qualquer outra intercorrência gastrointestinal. Com relação ao sistema excretor, ou seja, os rins, ele também tem capacidade a partir do 6º mês, da taxa de filtração glomerular, ou seja, o quanto ele consegue filtrar as impurezas e as substâncias tóxicas, permitindo assim que haja riscos, né, de alterações renais, diminua o risco de hipernatremia, que é a concentração aumentada de sódio, então, no sangue, e a acidose, que também é capaz de alterar, né, o pH sanguíneo, levando a uma série de outras alterações metabólicas. Até então, o leite materno ele também tem esse equilíbrio que favorece a filtração glomerular. Só a partir então do 6º mês é que esse sistema começa a amadurecer para receber os alimentos então complementares. Com relação ao sistema neurológico, muscular, ainda existe essa capacidade que a criança vai tendo de mastigar, de deglutir. Até então, como ela está acostumada somente a sugar, ela não tem essa maturidade desse reflexo lingual, de empurrar o alimento para a deglutição. Isso começa a aparecer também nesse momento. Até então ela, né, tem somente essa capacidade de expulsar, e a gente vai falar um pouquinho disso com relação à expulsão de alimentos novos, e ela tem ainda assim a capacidade de já ficar sentada, de manter a cabeça firme, de ter movimentos motores. Tudo isso vai favorecendo, o risco é menor, né, com relação aos engasgos, porque ele vai tendo um amadurecimento desse sistema. Ela já começa a reconhecer alguns elementos, algumas cores, não o alimento em si, né, mas ela começa a entender que aquele alimento é algo que está favorecendo, que ela pode consumir. Ela começa a ter essa percepção da alimentação. E isso é fundamental, a introdução. A gente vai falar um pouco mais à frente desses cuidados. É uma fase extremamente importante no momento de oferecer o alimento à criança, de oferecer os alimentos de uma forma em que ela consiga identificar os sabores. Isso tudo porque ela já começa a reconhecer essa capacidade. O paladar começa a ficar, as papilas gustativas começam a se desenvolver e ela começa a fazer a diferenciação dos sabores. Até então, o que fica muito nítido para a criança nesse momento é o sabor adocicado, que já é nato, né? O fato que leva, na maioria das pessoas, a gostarem tanto do açúcar, é porque isso é nato realmente, porque é o único sabor, então, e únicas papilas que nós temos na infância, na primeira infância, até porque para receber o leite materno. Então, o sabor doce é o primeiro que ela aceita e que ela reconhece, e isso fica gravado, né, na memória da criança. Por isso que é fundamental que os outros sabores não sejam mascarados com açúcares e sal, e nós vamos falar disso à frente, porque ela tem que reconhecer todos os sabores, o doce, o amargo, o azedo, e o salgado, né? E isso vai fazendo com que ela já consiga escolher e se adaptar a esses novos alimentos. Os dentes, né, nesse momento começam a aparecer, o que vai favorecendo também essa mastigação e essa deglutição. A questão do paladar e aí as preferências alimentares. Sempre vão ser, como eu já disse, o açúcar, porque é o único que ela tem e que ela reconhece até então. Cabe aos pais, né, e aos cuidadores, as pessoas responsáveis por essa criança, a oferta de todos os sabores. É natural que nesse momento a criança expulse os novos alimentos, expulse os novos sabores,
por não reconhecer, né? Então é fundamental que a introdução desses sabores não seja traumática, né? Elas aconteçam de forma gradativa para a criança consiga criar um elo realmente entre esses novos sabores, essa alimentação. Tudo que ficar nesse momento na introdução do alimento é que vai favorecendo a criança a gostar ou não de determinados alimentos. Isso influencia muito a alimentação nas próximas fases, na adolescência e na fase adulta. Então a gente vai discutir isso um pouco mais, o papel que cada um tem nessa oferta de alimentos e o quanto isso pode significar no comportamento alimentar da criança. Bom, e é essa transição, né, que é essa introdução de alimentos. Isso deve ser muito cuidadoso, porque ela deve receber e continuar recebendo leite materno até, então, como nós já dissemos, até os 2 anos de idade, mas os outros alimentos e os outros nutrientes começam a ser necessários. Principalmente a energia, o ferro, o zinco, o cálcio, proteínas. À medida que ela vai tendo um crescimento e desenvolvimento muito rápido, que é o que acontece até os 2 primeiros anos de vida, a demanda de nutrientes e de energia é muito alta. Entretanto, é fundamental que a gente faça isso com muita cautela, por conta desses riscos que podem estar associados a esse momento de transição da criança. É fato que quando a gente mudar e oferecer outros alimentos, ou uma fórmula infantil, ou introdução de do leite fluido mesmo, é comum a gente ouvir que as crianças acabam perdendo um pouco de peso, né, e a mãe tem esse receio, né, de que a criança realmente ela possa ter um prejuízo com relação ao seu crescimento. Se realmente isso não for feito de forma adequada, é um momento em que isso pode influenciar realmente. As taxas de desnutrição nessa fase são muito altas, porque a criança ela pode rejeitar o alimento, principalmente da forma como ele for oferecido. Por isso, cuidado e atenção nesses momentos, e nós vamos discutir isso também. Suscetibilidade a infecções. Já foi comentado aqui sobre o leite materno e a questão da imunológica. Nenhum outro alimento, ou mesmo as fórmulas infantis, elas são capazes de oferecer essas imunoglobulinas para as crianças. Então, quanto mais precoce ela receber, aleitamento complementar, quanto menos aleitamento materno ela receber, menor vai ser a sua capacidade de defesa. Então, nesse momento, entram os riscos de diarreias, de infecções, de trato gastrointestinal ou infecções oportunistas. E, a partir daí, esse desenvolvimento do comportamento alimentar, que hoje em dia é o que mais tem, né, havido de preocupação com relação a esse comportamento, porque a nossa mudança no hábito alimentar e no padrão alimentar foi muito significativa, e isso, infelizmente e precocemente, tem atingido as crianças. Nós chamamos esse momento, e que isso pode alterar, né, e que tem afetado muito o estado nutricional das crianças, que é o imprint metabólico, que é o quanto essa alimentação complementar de forma errônea pode alterar a resposta metabólica da criança, e isso pode levá-la à obesidade. Bom, consequências dessa alimentação complementar precoce, né? Então, a gente vai diferenciar a criança que está amamentada e que recebe fórmula infantil. A curto prazo, sobrecarga renal por conta da filtração glomerular que está diminuída, que já foi apresentada, que ela só vai começar a ficar eficiente a partir do 6º mês. As alergias alimentares, pela capacidade do trato gastrointestinal receber essas substâncias alergênicas e as imunoglobulinas se defenderem dela, uma vez que isso
pode não ocorrer por conta da falta do aleitamento materno, as deficiências nutricionais, o ferro, por exemplo, que é o que nós mais temos de problemas ainda no Brasil, e a vitamina A, o leite materno ele é completo e ele é pronto para ser absorvido. O ferro da nossa alimentação ele precisa ser modificado. E aí, mediante acidez gástrica e uma série de enzimas, e o leite materno ele já tem esse componente. Então, isso é fundamental de nós garantirmos. As alterações de flora, que vão levar às alterações de constipação na criança, de infecções gastrointestinais e de diminuição de absorção de nutrientes, e as infecções respiratórias também, né? O sistema respiratório, ele só também começa a amadurecer aí a partir do segundo ou terceiro mês de vida, e ele tem ainda uma capacidade diminuída de trocas gasosas, e os alimentos nós chamamos, existem para eles serem digeridos e absorvidos, existe um coeficiente respiratório que nós chamamos, né, que é o quanto cada nutriente gasta de oxigênio e produz de CO2. E se não houver essa capacidade de troca gasosa eficaz, isso pode ficar comprometido, que é o que acontece também com a alimentação precoce. A longo prazo, o sobrepeso e a obesidade, que é uma alteração metabólica, que então nós chamamos de imprint metabólico, que é uma alteração no metabolismo por conta de alimentos que eles não estavam, né, prontos para receber. O metabolismo e o próprio organismo ele se reorganiza, mas isso vai levar a uma consequência a longo prazo, e hoje tem se identificado a questão do excesso de peso. As doenças crônicas são degenerativas, não transmissíveis, como a hipertensão e a aterosclerose. Bom, então essa alimentação complementar, ela deve atender, né, prover quantidades suficientes de todos os nutrientes, a água, energia, proteínas, gorduras, vitaminas, minerais, por meio de alimentos seguros, né? Ou seja, que eles sejam adequados com relação à higiene, controle no preparo, manipulação, armazenamento. Então é fundamental que a gente conheça o que nós estamos oferecendo às crianças, a procedência desses alimentos, que eles sejam feitos em casa, né? E não que sejam industrializados, alimentos empacotados, embalados, congelados. Isso é um risco que nós corremos, né? A alimentação ela deve ser feita dentro de casa, respeitando a cultura de cada local e a capacidade socioeconômica de cada grupo. Então, é perfeitamente viável que a gente consiga oferecer uma alimentação de qualidade dentro do ambiente de cada grupo, de cada família. O mais importante é nós conhecermos, né, o nosso local, a nossa população, e criar estratégias que permitam que a gente atenda essas recomendações. Também um outro gráfico representando aqui a composição do leite materno e a quantidade, então, principalmente de ferro e vitamina A, que são os maiores problemas que nós ainda temos de saúde pública com relação à deficiência de nutrientes nessa faixa etária. O ferro, como, né, vocês podem ver, é o que mais fica afetado quando não há a oferta adequada, né? Então, ele vai atender novamente essa necessidade até o 6º mês. A partir daí, é fundamental que nós ofereçamos, então, esses nutrientes pela alimentação. Bom, em relação, então, ao esquema alimentar aí dessa criança que mama no peito até o 6º mês, que está recebendo adequadamente o leite materno e que e a partir daí, então, ela começa a receber a complementação. Iniciando, então, a partir do 6º mês, né? Então, a partir do 6º, entre 5º e 6º, não faço essa transição, mas a partir do 6º para o 7º, inicio com as papas de frutas. Em geral, essa papa de fruta ela pode vir no meio da manhã e no meio da tarde. É importante que a criança receba papa também, além do suco, né? Não somente o suco. É fundamental que ela comece a receber outros alimentos e outras consistências.
ela, a partir do 7º mês, ela começa a ter uma coordenação motora e desenvolvimento maxilar e dos músculos faciais muito importante. Mas a partir desse momento, as modificações de consistência elas têm que acontecer para que haja um desenvolvimento dos dentes adequadamente, do músculo facial e da coordenação motora de mastigação e deglutição. Manter a criança somente com líquidos ou por papas, a gente vai falar um pouquinho da consistência que ela deve ser modificada gradativamente, é fundamental ainda para todo o desenvolvimento oral dessa criança. Do 8º, então, voltando lá ao 6º ao 7º mês, 2 refeições, a papa de fruta e uma refeição salgada. A partir do 8º mês, então, uma papa de fruta e 2 refeições salgadas, porque a necessidade está aumentada e eu já vou oferecer uma quantidade maior de proteínas, de nutrientes, de gorduras, de ferro, que estão mais concentradas na papa salgada. É fundamental também nessa papa, eu não vou entrar aqui nas receitas, mas se tem que ter alguns critérios nesse momento, porque às vezes existe essa ideia de que eu posso juntar tudo nas papas, vários legumes, vários cereais. Eu coloquei um esquema de proporções para a gente entender um pouquinho isso, ou vários vegetais por serem saudáveis, mas existe um critério, a criança ela tem que ir reconhecendo gradativamente os sabores. É fundamental que eu faça uma papa de fruta de banana, depois de mamão, que eu faça uma papa salgada de batata, depois de cenoura. A introdução dos alimentos elas devem ser singulares. A partir do momento em que a criança reconhece os sabores, eu posso começar a associá-los. E é óbvio que no momento inicial ela vai rejeitar esses alimentos e a gente vai falar um pouquinho de como melhorar essa aceitação. A partir do 12º mês, então se inicia a alimentação com 2 refeições com frutas, já não precisa mais ser a papa, é fundamental que a criança já receba pedaços. A partir do 8º mês ela tem isso mais desenvolvido, eu já posso começar com alimentos semissólidos e não mais somente oferecer as papas. As frutas podem ser macias, mas devem ser cortadas, picadas, para que ela também não se adapte somente às papas. Depois entra aí uma fruta com cereal, que pode ser uma farinha de aveia ou mucilon, isso, as diversas ofertas aí, opções que nós temos no mercado, ou um próprio pão macio, um biscoito, ela já pode começar a receber, além da fruta, um cereal associado no lanche da tarde, por exemplo, e as 2 refeições salgadas que vão compor o almoço e o jantar dessa criança. O leite ele já vai ficar então nos intervalos das refeições, nunca após a refeição. É fundamental a gente colocar isso, nunca após, como sobremesa, porque o leite, o cálcio e o ferro eles têm uma interferência muito grande. Então, uma vez que eu ofereci uma refeição com carne vermelha, por exemplo, e oferecer a mamadeira logo após essa refeição, eu vou criar uma interação do cálcio com o ferro e isso vai ter um prejuízo com relação a esse ferro. Os iogurtes, danones, leites, eles devem ficar nos intervalos como lanche e nunca como sobremesa da refeição. Para a criança, então, que não mama no peito, ela vai iniciar essa alimentação complementar a partir do 4º mês de vida, iniciando então com 2 papas de fruta, um manti-sal, e a partir do 6º mês isso fica, a gente vai puxar um pouquinho aquele esquema anterior, com 2 papas de frutas, 2 refeições salgadas, o leite com cereal e uma fórmula infantil que pode estar associada à fruta, como um vitaminado ou um mucilon, um cereal que possa complementar. Ela precisa ainda receber a fórmula infantil como fonte de leite, pelo menos aí de 600 ml, para atender as demais necessidades dessa criança. Mas ela começa então um pouco precoce quando ela não recebe, é a única indicação, quando ela não estiver recebendo o leite materno. No 4º mês inicia-se então a alimentação complementar.
E as quantidades, né, que é uma questão bem complicada e complexa e de quanto alimentar, e as pessoas, os pais ficam muito ansiosos, com medo que as crianças não estejam comendo, porque a quantidade obviamente é muito diferente da deles. Então a capacidade gástrica ela vai realmente atingir a necessidade de um adulto no segundo ano de vida, ao final do segundo ano de vida. Então nós temos que respeitar essa capacidade gástrica da criança por não induzir o consumo excessivo. De novo, a introdução desse alimento nesse momento é fundamental no comportamento dessa criança. Então, à medida em que eu ofereço uma quantidade muito alta, por exemplo, no sexto mês, são 2 a 3 colheres de sopa por refeição. Se eu forço essa criança a comer uma quantidade, a consumir uma quantidade maior, o que vai ficar a ela é que ela toda vez ela tem que comer muito, né? E isso vai alterando o comportamento alimentar. Ela entende que elas têm que estar muito cheia para parar de comer. Isso tem sido relacionado à obesidade e os transtornos alimentares. Então essa é e realmente é uma dificuldade, né, em regular essa quantidade com os pais. Aos 12 meses ela já tem uma capacidade de 200 gramas e aos 24 meses de 250 gramas por refeição. Então é fundamental que a gente respeite esse volume e por refeição, por isso que a ideia é que ela receba de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, refeições menores e que sejam fracionadas, de forma que então isso atenda a necessidade dessa criança com relação ao crescimento e desenvolvimento nessa faixa. Bom, e as proporções, como eu havia colocado, né, o quanto colocar de cada nutriente. Então, entre os grupos alimentares, nós vamos falar um pouquinho da importância de cada um deles. Entram, então, os cereais, os carboidratos, que são, então, representados pelos pães, arroz, cereais, macarrão, farinhas. São a principal fonte de energia e devem ser oferecidos em uma quantidade maior em cada refeição. As leguminosas, que são os feijões, ervilhas, lentilhas, uma porção. Então, por exemplo, 2 de arroz para 1 de feijão, ou um tubérculo como uma batata, ou aipim. Uma porção proteica, seja carne, leite, ovos, peixes, a gente vai falar um pouquinho de cada grupo. Uma porção dos cereais, uma porção dos vegetais, desculpa, das frutas, e uma porção de folhosos. Nós vamos discutir um pouquinho cada um desses grupos agora. A consistência, eu acabei falando um pouquinho lá atrás, é interessante que os alimentos sejam bem cozidos e macios, mas com pouca água, para não diluir demais os nutrientes. Então é fundamental que também, por exemplo, nos alimentos cozidos, eles sejam somente cobertos levemente pela água e não sejam cozidos em uma grande quantidade de água, porque isso acaba que mantém muito os nutrientes. Os que forem oferecidos não na forma de sopa, mas purês ou outras coisas, eles devem ser cozidos com casca, porque a casca protege um pouco a perda de nutrientes. Então eu só vou picar esses alimentos e tirar cascas se eu for fazer, por exemplo, a sopa. Se for utilizado na forma de saladas e purês, cozinho com pouca água e mantenho a casca, porque isso minimiza as perdas de nutrientes. Amassar esses no prato com um garfo, não utilizar principalmente liquidificador ou peneira, porque isso vai fazer com que as perdas de nutrientes sejam muito grandes, principalmente das fibras, e essa mudança favorece a constipação. Naturalmente, o intestino ele já vai não reconhecer muito bem de início a troca dos alimentos e do próprio leite. Mas à medida em que a gente for mantendo uma alimentação regular, isso vai favorecer o reconhecimento. Então, não utilizar liquidificadores ou peneiras, porque vai favorecer perda de nutrientes. Como eu já disse, as consistências elas devem ser gradativamente alteradas. Então, do 6º para o 7º, o líquido, a papa. A partir do 8º, o semissólido. A partir do 10º, o sólido. Claro que cada criança tem um ritmo diferente e isso vai ser observado, mas de uma forma geral é isso que a gente vai
orientar a partir do 12º ano, então, do 12º mês, desculpa, alimentação da casa, alimentação regular da família. E algumas orientações importantes, né, é que a gente tenha alimentos de alta densidade energética, ou seja, né, que eles tenham uma quantidade de energia suficiente para atender a demanda da criança. Isso não quer dizer que tenham que ser alimentos ricos em açúcares e gorduras, né, mas quando eu preparo uma refeição por exemplo, naquelas proporções com carboidratos, leguminosas, proteínas, eu consigo oferecer uma quantidade de energia adequada. O óleo de cocção eu posso utilizar. Os temperos, é importante falar, embora deva aparecer à frente ainda o sal, a criança ela não tem essa percepção de sabores, então se eu adoçar muito, se eu salgar muito, ela não vai, por exemplo, principalmente quanto ao sal, ela não vai rejeitar. Então, quem vai controlar esse sal, porque às vezes é uma outra dificuldade, ansiedade que as mães têm, de oferecer, mas essa alimentação não tem gosto de nada, ele não vai comer. Ela não tem ainda essa percepção. Então, eu posso oferecer alimentos pouco salgados, preparações pouco salgadas, para que também eu já oriente essa criança a consumir uma quantidade menor de sal. Os alimentos fontes de ferro nessa fase são muito importantes, como as carnes vermelhas, o músculo, por exemplo, as vísceras, o fígado, embora a gente tenha que ter um cuidado muito grande com a procedência, a forma de preparo, e a orientação é que seja quinzenal, né? Os vegetais verdes escuros, os feijões, eles são fontes de ferro, mas eles precisam da vitamina C, né? Eles precisam da laranja, por exemplo, que a gente sempre vai... a proposta é que ele receba um suco de laranja lima, que é menos ácida, ou qualquer outra laranja adicionada de água para minimizar um pouquinho a acidez nesse momento, para favorecer a absorção do ferro. E como eu disse, nunca o leite ou alimentos lácteos nesse momento. A questão da papa de fruta, eu já havia falado, e as fórmulas infantis, então, a gente vai oferecer quando houver uma necessidade com relação ao crescimento dessa criança, eu posso alterar um pouquinho, né? Mesmo que eu tenha uma criança com um aleitamento, mas é que o crescimento e desenvolvimento não está como, né, nós desejamos, eu posso introduzir um pouco mais precocemente, com cuidado, a papa salgada. Como naquele esquema da criança que não mama, por exemplo. Só para exemplificar mais uma vez, os grupos que nós temos que, né, oferecer para essa criança, para que ela não tenha nenhum prejuízo com relação à alimentação complementar, fontes de energia são os tubérculos, raízes e cereais, então a mandioca, né, o aipim, a batata, as raízes, a cenoura e a beterraba, que são raízes, são uma grande fonte de carboidrato, e os cereais, os arroz, as farinhas, pães, macarrão, tudo isso de forma que, né, ofereça a principal fonte de energia vão vir dos carboidratos. As proteínas, que vão então oferecer o ferro não M, que é esse ferro que precisa ser modificado no nosso organismo e que precisa da vitamina C e que precisa do ácido clorídrico, que são as leguminosas, os feijões, lentilhas, grão de bico e soja, as proteínas que nós chamamos de alto valor biológico, que são as proteínas vindas das carnes, das aves, peixes e ovos e leites. E obviamente nesse momento leite materno, as vitaminas, minerais e fibras dos vegetais, das frutas, das hortaliças e um complemento energético que é o óleo vegetal e o açúcar. Por que complemento? Porque o preparo dos alimentos, o óleo de cocção desse alimento, ele já é suficiente para atender a essa demanda. Não necessariamente eu preciso oferecer uma fritura, por exemplo, para complementar, né? E às vezes a própria gordura do alimento, o açúcar do alimento, ele já é capaz de oferecer, de atender essa necessidade. Não preciso adicionar esses alimentos à alimentação. Em relação aos grupos, então, cereais são as principais fontes de energia, como eu já disse.
São proteínas, também são proteínas quando nós pensarmos nos cereais integrais, por exemplo. Entretanto, é importante frisar que até o 6º mês a criança não deve receber nenhum tipo de alimento integral, embora, né, eles sejam muito importantes, mas não nesse momento. Ela ainda não tem enzima suficiente para essa digestão. Ele tem alguns fatores que nós chamamos de fatores antinutricionais, que nós chamamos, nesse caso, é o fitato, e ainda tem o glúten, que tem é altamente alergênico, né, e que pode desenvolver, então, a doença celíaca nesse momento. É somente nesse momento, né, que deve-se excluir essa proteína. A partir daí, eles podem ser oferecidos naturalmente e gradativamente. É importante que eles sejam bem cozidos nesse momento, macios, e sejam oferecidos em todas as refeições, né? Quando não houver a proteína nesse momento, a gente vai falar a questão das leguminosas. Como os cereais eles são deficientes em um aminoácido, que nós chamamos então de lisina, ele, quando complementado com as leguminosas, por exemplo, o nosso famoso arroz e feijão, um complementa o outro e eu tenho uma proteína de alto valor biológico. Então, isso atende a necessidade com relação à proteína. Os tubérculos, então as raízes, né, principalmente comuns aí, batata, inhame, aipim, mandioca, batata doce, batata baroa e assim por diante, eles têm uma quantidade importante de calorias e de proteínas, eles já oferecem uma quantidade menor. Então, lá nos cereais, quando a gente pensou no milho, no trigo, no arroz, na cevada, na aveia, no centeio, né, só para exemplificar, aqui eu vou pensar nos tubérculos e nas raízes, que tem uma fonte de energia muito importante para a criança. E como eu já disse, a combinação com as leguminosas é fundamental para aumentar o valor proteico das refeições. A dieta volumosa, lembrando de novo da capacidade gástrica dessa criança. Então, eu não devo oferecer quantidades muito grandes, né? Os volumes que não favoreçam aí uma boa digestibilidade. Então, isso pode fazer com que a criança tenha memória, ela vai gravando essas alterações, né? E começa a recusar os alimentos que então ela não se sentiu bem. Isso começa a ser uma dificuldade depois na hora de reintroduzir esse alimento, porque ela começa a rejeitá-los, uma vez que ela entende que ela não passou bem naquele momento, né? Com aquele alimento. Em algumas vezes, alguns são muito fibrosos, por exemplo, né? A mandioca, a batata doce flatulenta. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande também com relação à quantidade que é oferecida para essa criança, porque isso pode causar um desconforto. Novamente, queria frisar que esses alimentos devem ser, no primeiro momento, introduzidos individualmente, porque caso ocorra alguma intolerância, a gente consegue identificar qual foi o alimento que ela recebeu naquele momento. As leguminosas, ou então os feijões, né, fundamental para oferecer proteína, para oferecer ferro, cálcio, que também nós vamos encontrar dentre outros nutrientes. Entretanto, com relação ao feijão, que é o nosso principal consumo, ele deve ser sempre amassado e sem casca até o 1º ano de idade, por conta dessas características que elas possam oferecer com relação aos fatores antinutricionais e de ser de baixa digestibilidade, serem formadores de gases. A criança tem ainda, lembrando, digestório muito imaturo e ela não tem essa capacidade ainda de lidar com todas essas fibras. O aumento das cólicas nesse momento de introduzir os alimentos também pode aumentar, porque ela tem essa ainda imaturidade gastrointestinal. Então, por isso, cuidado de sempre oferecer as refeições bem cozidas e no caso das leguminosas, principalmente nas primeiras introduções, lá a partir do 8º mês, que elas sejam bem sem a casca, né, e que sejam em quantidades pequenas para que se possa observar. O mesmo ocorrendo para as demais leguminosas, ervilha, soja ou qualquer outra que for oferecida e for hábito da casa. As carnes,
acabam, né, em geral, dependendo da condição social, elas ficam prejudicadas por serem ainda mais caras de serem oferecidas, mas são fundamentais principalmente com relação ao ferro, né? O ferro da carne vermelha, ele não é substituído por nenhum outro alimento, nenhum outro ferro. Mesmo o ferro que venha de vegetais verdes escuros ou que venha do feijão, a gente não tem ferro com a capacidade absortiva e de atender às necessidades do nosso organismo, nem de outros alimentos animais, como peixes, aves, que tem uma quantidade muito pequena, ou da gema, que tem uma quantidade grande, mas não é um ferro que a gente chama de biodisponível, a gente não consegue utilizá-lo muito. Então é fundamental que essa criança receba pelo menos 3 vezes por semana a carne vermelha. Ou o fígado, mas como eu já disse, com cuidado muito grande com relação a cozimento, e o fígado só a partir do 1º ano de vida também, por conta às vezes, dificuldade que a gente tem no momento em que vai ser adquirido ou cozido. Ele tem não somente o ferro, né? O fígado é um órgão que metaboliza tudo, então a gente tem que ter um cuidado muito grande em oferecer esse alimento. Mas ela tem uma quantidade, né, o zinco, que é fundamental para o crescimento e maturação da criança, e ele tem uma quantidade muito grande na carne vermelha também. As carnes magras, que sejam cozidas, né, e da mesma forma as consistências elas devem ser evoluídas, desfiadas, moídas, até que a criança consiga, então, consumir ela de forma mais sólida e íntegra. Os peixes e a carne suína, as carnes de porcos, elas são mais alergênicas, então a recomendação é que elas ocorram a introdução a partir do 12º mês de vida, ou seja, após o 1º ano. Até então, somente aves e carne bovina. A questão das alergias alimentares, quando a gente pensa, por exemplo, com relação à soja, ao peixe, ao tomate, que a gente vai falar mais à frente, ao próprio ovo, a clara do ovo, que hoje, desde 2007, a Sociedade Brasileira liberou. O que tem que se contar muito com relação às alergias é a história familiar. Se já houve ou há casos, né, de alergias alimentares na família, os alimentos alergênicos, por segurança, devem ser evitados até o 1º ano de vida. Como eu já disse, o ferro, né, também é uma excelente opção, só o cuidado na hora da procedência e do preparo desse alimento. Os ovos, então, né, ele é principalmente a gema, tem uma quantidade de ferro muito grande, mas não é um ferro que nós conseguimos aproveitar, o nosso organismo ele não consegue, porque essa fosfovitina que vocês estão vendo aí, que é presente na gema também, ela interfere na absorção do ferro. Então nós não podemos contar muito com o ferro no aliado, por exemplo, à anemia. Iniciamos então com a gema, e até então a gente tinha a indicação, né, a orientação da clara de ovo só ser oferecida a partir do 1º ano de vida. Desde 2007, a Sociedade de Pediatria liberou o consumo do ovo inteiro, a partir então do 8º mês, quando inicia a papa salgada. Novamente, o cuidado deve ser destinado àquelas crianças ou familiares, né, com história de alergia alimentar. As hortaliças, então compostas, né, pelos diversos legumes e frutos que nós temos, folhosos, são excelentes, né, devem ser oferecidos, eles que vão garantir a quantidade de energia, de nutrientes, de vitaminas e minerais. Alguns devem, né, se tomar alguns cuidados, por exemplo, beterraba, espinafre e rabanete, que eles só devem ser oferecidos a partir do 6º mês e ainda assim em quantidades controladas, também pelos fatores antinutricionais que nós chamamos, que podem interferir de maneira negativa no organismo da criança, e também porque eles são causadores de flatulência, lembrando de novo da imaturidade gastrointestinal, que pode favorecer ainda mais a formação dos gases nessa criança.
A beterraba, embora seja um ícone com relação à anemia ferropriva, a quantidade de ferro é bem pequena e a disponibilidade desse ferro também é muito pequena. O mesmo ocorrendo o espinafre, ele já tem uma quantidade muito grande de ferro, mas como a gema tem um fator antinutricional importante que não favorece a absorção e utilização desse ferro, que é o chamado de oxalato. O tomate, ele é extremamente alergênico e nos dias atuais um alto índice de agrotóxico. Então a recomendação é que esses alimentos sejam oferecidos somente a partir do 1º ano de vida. Os demais podem ser oferecidos sempre respeitando as combinações, nunca utilizando um grande número de vegetais e hortaliças numa mesma refeição. Lembrando ainda do cuidado de na primeira introdução, que sejam oferecidos individualmente. As frutas, né, nós vamos começar com a oferta, são os primeiros alimentos que as crianças vão receber e provavelmente rejeitar, principalmente as mais azedas, porque elas vêm do consumo do leite materno, adocicado ou até de uma fórmula infantil. E aí é o momento que a gente vai oferecendo as frutas, e por isso que em geral se começa por a banana maçã, ou prata, ou mamão, que são frutas, além de serem macias, um pouco mais adocicadas. Então elas começam a reconhecer um pouquinho. Os outros sabores, as mais ácidas, elas acabam rejeitando, mas a ideia é que a gente ofereça, né, e isso vai sendo comum a elas para receberem. As ricas em vitamina C que vão favorecer a absorção do ferro, e isso é fundamental, então, principalmente após as refeições. As papas, então, né, entram como a primeira opção, depois a gente vai amassando e oferecendo em pedaços, e os sucos podem complementar aí, os lanches ou após as refeições. As frutas que nós consideramos laxantes, então ameixa, mamão, laranja, manga, abacaxi, abacate, melancia, e as constipantes, né, a banana mais relacionada à banana maçã, banana nanica. Isso ainda é um pouco discutido porque depende muito de cada criança. A maçã sem casca, né, a polpa, então, é um tipo de fibra que ela realmente leva à constipação. O limão, a pera, né, o maracujá, o caju e a goiaba. Sempre vocês estão vendo a observação sem casca, porque nas frutas a principal fonte de fibras insolúveis, que são aquelas que fazem com que nosso organismo, nosso intestino funcione, elas se concentram na casca. Nesse momento, né, às vezes, principalmente nas primeiras ofertas, nós retiramos a casca. Então, por isso que às vezes é um pouco comum que a criança tenha uma mudança no funcionamento intestinal. Mas à medida em que o intestino vai reconhecendo, que a gente consegue colocar, então, as frutas laxantes também, eles vão, né, tendo essa regularidade intestinal novamente. Em relação às gorduras, né, elas devem ser oferecidas, como eu já disse, a gordura do preparo dos alimentos, ela já é suficiente para atender a necessidade. Elas são importantes porque as vitaminas A, D, E e K são vitaminas lipossolúveis e que precisam das gorduras para serem absorvidas, então elas não devem ser excluídas da nossa alimentação, nem da alimentação, né, da criança, mas óbvio que a qualidade dessa gordura é que vai ser fundamental. As gorduras saturadas, que são então as responsáveis pelas doenças crônicas, elas estarão nos alimentos, nas fontes de proteína animal, como por exemplo na carne vermelha, na gema do ovo. Elas podem ser oferecidas, né, dessa maneira, mas elas não precisam ser adicionadas. Então, por exemplo, no caso das frituras ou preparações ricas em condimentos ou alimentos industrializados. Os óleos vegetais, como óleo de soja, canola, milho, algodão, girassol ou azeite de oliva são as melhores fontes para que nós possamos então oferecer as gorduras para nossas crianças.
E aí vem o sal, né, que é essa, como eu já disse, a criança nesse momento ela não tem a percepção de uma alimentação salgada, por exemplo. Então, esse controle vai depender de quem estiver preparando. Eu posso oferecer uma quantidade muito pequena de sal nessa refeição que a criança não vai rejeitar, da mesma forma se ela estiver salgada. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a nossa percepção, com o nosso paladar, porque às vezes a gente oferece a refeição para a criança da mesma forma que nós fazemos para a gente. De repente, nós fazemos uma refeição muito salgada e oferecemos isso à criança. Eu já vou criando esse hábito a ela. Então é fundamental que isso seja controlado, lembrando principalmente também dessa capacidade de filtração renal, que ainda é diminuída, e o sal ele precisa muito da função renal para ser eliminado. Evitar de qualquer forma os alimentos industrializados que são ricos em sódio, as bebidas, sucos, principalmente os sucos de caixinha, eu acabei pulando isso lá nas frutas, mas eu me lembrei agora por conta do sódio. Então, esses sucos que parecem ser saudáveis, não são, eles são ricos em sódio e nós devemos tomar muito cuidado com isso. Bom, alguns cuidados com relação a essa alimentação, algumas coisas eu fui falando já durante a apresentação dos grupos, que essas preparações, primeiro, devem ser simples, de forma em que eu ofereça em pequena quantidade e que a criança vai estabelecendo o seu ritmo. Uma outra, é fundamental isso também, que a criança, a gente dê esse prazo a ela com relação à quantidade, com relação aos horários. Deve-se ter um controle disso? Sim, deve-se ter. A gente vai discutir isso com relação aos horários. Ela tem que reconhecer o que é um café da manhã, um almoço, um lanche, um jantar. Mas eu tenho que reconhecer e respeitar um pouco isso. Então, alimentos individuais, pouco temperados e de fácil e macios, aumentando essa consistência. A relutância dos novos alimentos nós chamamos de neofobia. É uma relutância natural, lembrando que então ela só sabia sugar um alimento adocicado prontinho no colo da mãe, com todo carinho, com uma temperatura adequada para ela. E agora esse vínculo também é difícil para a criança, ela não tem mais esse vínculo com a mãe, da pele, da temperatura, do cheiro da mãe. Então, às vezes, já são outras pessoas que estão oferecendo esse alimento a ela. Tudo isso vai fazendo com que haja uma rejeição natural do novo alimento. Nós devemos, cientificamente comprovado, essa introdução deve acontecer entre 8 e 10 vezes. A partir daí que eu tenho que desistir, Na verdade, a gente nunca vai desistir de um novo alimento. Mas a ideia é que se eu oferecer, por exemplo, a cenoura hoje e não houver uma boa resposta, eu ofereça um novo alimento, daí um dia eu volte com a cenoura, ou mude a apresentação, e eu vá até que ela reconheça, lembrando dos sabores, lembrando das papilas, que quem vai desenvolver isso é essa alimentação complementar. Então, se a gente só ofereceu, se a mãe só ofereceu o que a criança quiser, ela não vai desenvolver esses novos sabores. Todos os sabores devem ser oferecidos à criança no máximo até os 4 anos de idade. Mas é claro que isso vai ser oferecido nesse momento, no primeiro ano de vida. E aí leva tempo, leva paciência, mas é o que vai garantir o hábito alimentar dessa criança e a condição de saúde dela a partir desse momento. Alimentos de fácil mastigação, deglutição e digestão. Então a gente vai voltar na questão da consistência, que eu tenho que respeitar, eu tenho que ser gradativo. Eu posso, a partir do momento que ela já recebeu, por exemplo, a cenoura, a batata, eu já uma abobrinha, ou a banana e uma pera, eu já posso começar a misturar esses alimentos à medida em que ela já reconhece, ela tem que reconhecer o sabor, o cheiro. À medida que isso for acontecendo, obviamente eu já posso começar a misturar isso e oferecer alimentos agradáveis também, para criança, coloridos, e que ela tenha e que eu vá atendendo
essa maturação, tanto dos dentes, quanto dos músculos e da capacidade que ela tem motora e de deglutição e mastigação. A partir daí, eu vou começar a mudar essa consistência para que ela receba os alimentos de forma adequada. A questão da alimentação muito seca também é uma dificuldade, o risco de aspiração, de engasgos, é um risco, né, muito grande que nós temos que tomar cuidado, cascas, sementes, porque ela ainda não consegue expulsar naturalmente. Então, o nosso cuidado é que vai ser fundamental nesse momento. Outra forma, então, aqui variar a dieta ao máximo, né, para a criança ela não tenha hábitos muito homogêneos, ela não fique monótona, porque ela vai começar a rejeitar, né, os alimentos. É fundamental em que a gente, principalmente quando ela não aceita um novo alimento, eu troque num dia seguinte ou após 2 dias eu ofereça novamente, mas tentar fazer com que a refeição seja um momento de lazer, né? E é isso que é fundamental para a criança. Ela tem que tocar o alimento, ela vai começar a desenvolver as coordenações e o tato, né? Então ela vai querer tocar o alimento, sentir a consistência, e isso é fundamental, embora algumas mães, né, não queiram por conta da bagunça, mas é fundamental que a criança ela comece a reconhecer com as próprias mãos, né, os alimentos. Os grupos são fundamentais e, como eu já falei, todos os grupos devem ser oferecidos. Os horários também, né, elas devem ser controlados, obviamente que ela tem que reconhecer quais são as refeições, mas não podem ser tão rígidos assim. Então, o horário de mamada, próximo ao horário da refeição principal, isso vai impedir com que ela receba de forma adequada a refeição principal, por exemplo, o almoço ou o jantar. Então, a ideia é que eles entrem, então, né, 3 vezes ao dia, café, almoço e jantar, e ela receba o leite ou a fórmula infantil, ou frutas, isso vai depender do momento dela, a partir então 2 vezes ao dia. Higiene fundamental, né, nesse momento, então tudo que eu for oferecer à criança deve-se ter um rigor muito grande com relação à higiene, ao armazenamento, ao preparo, a presença de animais, né, peridomicílios, água tratada, filtrada. É fundamental em que a criança ela não receba o mesmo alimento. Se eu fizer uma papa, que eu retire em um utensílio o que ela for consumir, né, para que eu não fique manipulando toda a preparação ou colocando a colher na boca da criança e voltando para a preparação seguinte. Então é fundamental que isso, quanto menor a manipulação, menor é o risco de contaminação, por conta da capacidade diminuída que ela tem então de defesa. Mesmo que a família vá sair, as refeições aconselháveis da criança que sejam feitas em casa e não em locais externos. Tá? É um desafio tudo isso, né? A gente falando, obviamente, parece muito fácil, mas a gente entende que é um processo muito grande e que deve fazer com que todos participem, né? Todos da família participem da alimentação dessa criança. Ela vai entendendo isso, né, nessa forma de se alimentar, ela vai passando por esse processo de aprendizado e isso é o que vai garantir que ela tenha bons hábitos alimentares e uma boa saúde depois. Ela deve ser colocada à mesa, sem nenhum tipo, sentada, né, à mesa da família, sem nenhum tipo de brinquedo, TV ou algo que possa despertar atenção. Ela tem que reconhecer o alimento, reconhecer a refeição, reconhecer os talheres. Então é fundamental que esse momento não seja distraído por nenhum outra condição, né, que isso vai favorecer também a questão da alimentação dela. Os adultos, né, o responsável por ela deve oferecer tranquilidade a ela, né, e também interesse, né, e reconhecer as conquistas dessa criança. Isso é fundamental, ela vai entendendo esse processo e vai se sentindo motivada a isso.
Os utensílios devem ser adequados também, né, principalmente com relação ao formato das colheres, que sejam anatômicos, que não favoreçam nenhum risco, né, não ofereçam nenhum risco à criança, até porque, de novo, ela tem que manipular isso, é fundamental que ela comece a desenvolver esse controle também de manipulação de talheres, de copo, de pratos, por isso eles devem ser adequados a cada uma, né, e a cada fase que essa criança passar. Variedade de consumo, principalmente com relação a frutas e nutrientes, por conta da oferta de nutrientes. Quando a gente diz de uma alimentação colorida, né, porque cada cor tem um nutriente específico maior, então é fundamental que a gente varie essas cores para oferecer o maior número de nutrientes possíveis. O leite de vaca no primeiro ano não é adequado, porque ele não está pronto, a criança não consegue recebê-lo, então caso vai existir uma sobrecarga, né? Ela vai receber, mas vai existir uma sobrecarga renal e do trato gastrointestinal. E aí a fórmula infantil, se o leite materno não for possível. Os alimentos industrializados eu já frisei várias vezes, bem como o açúcar, os sucos, as bebidas achocolatadas, enfim, os industrializados devem ficar fora da alimentação da criança. E aí, casos de desvio nutricional, seja baixo peso ou excesso de peso, devem ser encaminhados, né, para orientação adequada. Frituras ou qualquer outro, né, alimentos desse tipo também devem ser evitados. Bom, em relação à mastigação e deglutição, eu falei um pouquinho já, mas frisando quais são esses alimentos. Os alimentos crus, frituras, linguiça, milho, feijão com casca, batata frita, frutas com semente, pipoca, todos que possam oferecer riscos, né, de engasgos, e até porque a dentição ainda não está completa e nem o reflexo de expulsar algo que não for adequado. Os alergênicos, como nós também já citamos, leite de vaca in natura, clara de ovo, que então, mesmo liberado, a gente tem que observar a história familiar de alergia, tomate, mariscos, amendoim, farinha de trigo, chocolate e a carne suína. Os maiores riscos, né, de contaminação são os enlatados, os embutidos, o mel e o marisco, por conta da procedência, então nós devemos tomar muito cuidado com esses alimentos e ainda assim, né, as fibras e os alimentos integrais, embora saudáveis, não são indicados nesse momento por conta dos fatores antinutricionais e condições específicas do trato gastrointestinal dessa criança, né? Os açúcares e doces, né, principalmente balas, pirulitos e todos os outros alimentos aí que possam serem oferecidos, principalmente de industrializados, os alimentos com alto índice de agrotóxicos, tomate, morango, né, e infelizmente hoje nós temos uma gama muito grande. A Anvisa lançou essa semana uma listagem dos maiores alimentos contaminados, então nós temos que observar isso, orientar os pais. Os que contêm nitrato, que são cancerígenos e que não, né, a criança ainda não consegue expulsar. Os embutidos de uma forma geral, presunto, peito de peru, mortadela e assim por diante. E como eu já disse, espinafre, beterraba. Os aditivos alimentares, os corantes, que são altamente alergênicos, então balas carameladas, confetes, esses alimentos coloridos, e como eu já disse, os enlatados, sucos e refrigerantes. Bom, quase finalizando aqui, então a alimentação, quando ela é composta por cereal, tubérculo e leguminosa, ela é deficiente em vitaminas e minerais, ela tem um baixo custo, é claro, mas ela não atende a necessidade das crianças. Quando a combinação é feita por aqueles grupos que então nós conhecemos de cereal, tubérculo, carnes, leguminosas, vegetais, frutas, o óleo, é onde a gente consegue atender a necessidade da criança nesse primeiro ano e principalmente até o segundo ano de vida. E a partir daí as necessidades vão sendo adequadas para cada faixa, mas todos os grupos alimentares devem ser oferecidos de forma em que cada um tem, né, nutrientes específicos e que vão compor o conjunto então de nutrientes e energia para essa criança.
Algumas orientações finais aqui com relação aos hábitos alimentares. Eu citei já isso com relação a não dispersar a criança com brinquedos ou TVs, porque ela tem que reconhecer aquele alimento, aquela refeição. Então é fundamental que o ambiente seja calmo, seja tranquilo, que não disperse a atenção da criança. É um momento em que ela está conhecendo também o ambiente, o mundo, a brincadeira, e ela começa a se dispersar muito facilmente com outras situações, né? Colocaram sempre um talher à disposição, voltando naquele slide lá com relação aos talheres adequados, para ela começar a manusear. Ela vai derrubar, ela vai se sujar, mas ela tem que desenvolver essa coordenação, esse movimento. Esperar que ela demonstre interesse aí pela alimentação. Pode ser que em um primeiro momento ela vá ficar reconhecendo isso, e aí uma pessoa próxima que ela confie possa ajudá-la nesse processo, consumindo junto com ela, né? Entender, como eu já falei, a rejeição inicial, são novos sabores, novas consistências, e isso vai, né, assustá-la um pouco. Não forçar, não utilizar alimento como moeda de troca, isso é fundamental, né? Se você comer isso, tem aquilo. E não forçar, ela tem o tempo dela, e obviamente a gente vai tomar alguma providência quando houver uma alteração no estado nutricional ou realmente houver uma recusa muito importante desse alimento. A quantidade, o ritmo, eu já falei um pouquinho, né? Dela manipular o alimento, dela controlar a sua quantidade e o ritmo, conversar com ela, estimulá-la a executar algumas ações, como por exemplo levar o talher à boca, ou picar aquele alimento, ou mexer, ou misturar. Ela começa a desenvolver esses movimentos e mostrar interesse também, e principalmente com relação às suas conquistas, né? Quando ela levar o alimento à boca, ou ela conseguir realizar a refeição sozinha, é fundamental que o responsável ele reconheça isso. Não utilizar então essa refeição como chantagem ou moeda de troca, isso é fundamental, né? Porque a gente é comum nós vermos isso, né? Se comer ali a banana, ganha o brinquedo, ou vai brincar depois, isso fica muito complicado, é uma relação muito complicada de se iniciar, né, um comportamento alimentar, um hábito alimentar dessa forma. A partir do primeiro ano, explorar o máximo o número de alimentos e de consistência. A criança ela já pode receber alimentação da casa, ela não precisa ter mais nenhum outro tipo de, até mesmo os alimentos alergênicos ou com maior risco, eu vou oferecendo gradativamente, mas ela pode já começar a receber todos os grupos e todos os tipos de alimentos, mesmo então aqueles que foram considerados contraindicados até esse momento. Novamente a paciência, né? E é fundamental que a criança ela estabeleça uma relação com as refeições, com os horários, com o hábito da casa. Deve haver esse hábito, né, na relação com o consumo à mesa, com os talheres, os pratos, para que isso fique, né, de uma forma adequada a essa criança. Tá? Aqui um pouquinho dos pais, né, que é fundamental, a família que vai contribuir de forma significativa nesse momento, ela vai se espelhar nos pais, então é fundamental que a casa esteja pronta para isso, né? Não adianta a gente oferecer um tipo de alimento para uma criança e os pais ou irmãos mais velhos fazerem completamente diferente. A questão das propagandas, né, nós sofremos muito com isso, a mídia é muito forte, então isso tem que ser muito bem combatido na casa, né? Ela vai, obviamente, ter contato com isso em algum momento, mas nesse momento, até os 2 anos, é fundamental que isso seja controlado pela casa. Aqui um pouquinho, eu já falei da questão das práticas alimentares, né, que é o que vai garantir qualidade de vida para ela, e garantir saúde, crescimento e desenvolvimento adequado. Ela vai definir nesse momento as preferências, por isso a oferta adequada, o ambiente da casa e da refeição, ele tem que ser propício, né, para isso, não pode ser um momento de guerra,
porque a criança ela começa a rejeitar isso, né, com relação ao momento em que ela puder não fazer aquela refeição, ela vai começar, né, porque os momentos foram muito forçados, não foi respeitado essa introdução ou o tempo dela. Então, cria-se uma relação com o alimento muito negativa e isso vai influenciar no comportamento dela mais à frente. Né? As experiências que ela teve nesse momento é o que vão ficar. Novamente, essa questão dos pais, que vão ser o melhor exemplo. Né? Os pais, eles realmente têm que mudar, se for o caso, se for necessário, para que a criança ela tenha realmente hábitos alimentares adequados. Finalizando, eu queria apresentar os 10 passos para uma alimentação saudável, que é o guia, né, do Ministério da Saúde, o guia alimentar. Esse guia está sendo revisado e provavelmente até o final do ano nós teremos uma nova publicação, mas é um guia que ele oferece, além dos 10 passos, informações sobre todas essas questões que eu apresentei, os tabus, os problemas nutricionais no Brasil, gráficos, as pirâmides, que é uma forma de trabalhar com a criança para que ela visualize a necessidade de cada grupo, que ela entenda como deve ser formada a alimentação dela, e as sugestões de papas e receitas e sucos. Então é um guia que está disponível, né, pela internet, que a gente pode fazer um download e utilizar aí na orientação aos pais, que é uma forma, né, que eu consiga, ele é bem prático, então a gente consegue atender aí essa necessidade às vezes dos pais. E o caderno de atenção básica, que é um outro caderno muito importante, que traz uma série dessas informações que eu apresentei com relação à alimentação complementar, e também traz sobre o aleitamento materno, né, que já foi também apresentado. Eu estou então aberta às perguntas e espero ter atendido então os objetivos. Ok? Muito obrigada. Nós que agradecemos, Valdete, sua palestra foi excelente. Durante a sua palestra, eu perguntei se eles tinham alguma dificuldade para o aconselhamento nutricional. E a maioria me respondeu que eles têm dificuldades na introdução dessa alimentação complementar, especialmente no que se refere às quantidades desses alimentos. Realmente isso é uma dificuldade, né? Como eu te coloquei lá na questão de atender a dificuldade dos grupos e a capacidade gástrica da criança. Né? Então, começando ali no 6º, no 7º mês, a gente vai iniciar com uma porção realmente de 2 a 3 colheres de sopa para essa criança, como uma fruta, né, 2 vezes ao dia. Então, se eu oferecer, por exemplo, a banana em um horário, eu posso oferecer o mamão em outro horário, porque ainda o leite é que vai estar garantindo a oferta de nutrientes e de energia. A partir daí, eu posso ir aumentando a gama, a variedade de alimentos e a quantidade gradativamente. A criança ela vai regular muito essa quantidade. Então, eu posso oferecer depois, a partir de 4 colheres de sopa, 5. No final do primeiro ano, eu posso trabalhar com 200 gramas. E à medida em que ela rejeitar, é porque realmente ela está satisfeita. Então, às vezes a gente oferece também, né? Eu acho que é natural até a gente pensar, será que ela está passando fome? Será que ela vai ficar desnutrida? Ela perdeu peso? E ela vai perder um pouco de peso mesmo por conta da mudança da alimentação, e esse peso, óbvio, não pode ser significativo, de forma que ela desça, né, da curva do score Z, do percentil. Mas eu vou iniciar com esse volume de 60 gramas, mais ou menos são 3 colheres de sopa, e vou gradativamente aumentando. E a criança ela vai rejeitar, no momento em que ela se sentir satisfeita, ela começa realmente a rejeitar. Como eu disse, é importante a gente não forçar muito a quantidade, porque ela tem sempre aquela sensação de que ela está sempre cheia. Estar sempre cheia é o correto. Aí lá na frente ela está com excesso de peso e a gente vai falar, olha, não, você tem que comer menos. Né? Mas a gente ensinou lá na introdução que ela sempre tinha que estar muito cheia, o que não é verdade. Isso aí, também a gente viu, né, a Valdete nos mostrou que tem os manuais do Ministério da Saúde, esses 2 manuais que podem nos auxiliar
nesse aconselhamento. Então, é muito importante, né, depois disso tudo que a gente ouviu hoje, é conhecer, ter conhecimento para realizar um correto aconselhamento e conhecer também o perfil do nosso paciente, né, Valdete, que o perfil, né, desse paciente, até socioeconômico, vai influenciar nesse aconselhamento. Isso é fundamental, né? Eu acho que em qualquer intervenção que a gente faça, em primeiro momento é conhecer, né, o nosso grupo, conhecer o nosso público, a nossa região, nosso território, e a partir daí, então, obviamente, lançar mão, né, das estratégias e do que nós vamos ter ali de material de trabalho mesmo, efetivamente, né? Em relação, só voltando um pouquinho nos alimentos, é importante a variedade dos grupos, né, para que eles ofereçam, eles tenham aí a oferta de todos os nutrientes, mas eu entendo também que há uma dificuldade muito grande, né, em orientar. Isso é comum, acho que a todos os profissionais, a nutricionista também, entrar na casa, né, porque a gente precisa do acesso da casa, a gente precisa do acesso dos pais para conseguir fazer esse aconselhamento adequado, né? Eles precisam estar muito prontos e abertos. E aí isso eu acho que é um processo mesmo, né, que deve começar no pré-natal e que toda a equipe tem que estar envolvida nesse atendimento e aconselhamento. Nós temos outra pergunta, Valdete, da Valquíria. Ela pergunta qual é o tipo de leite mais adequado para as crianças maiores de 1 ano. Para as crianças maiores de 1 ano, ela tem que receber o leite, pode receber, né, o leite de vaca integral. A criança ela não deve receber leite desnatado ou semidesnatado, mesmo se ela tiver com excesso de peso. A vitamina A, ela está no leite integral, né? Ela, como eu já disse, como eu falei lá nas gorduras, a gordura é o veículo de absorção da vitamina A, D e K. Então, nós temos uma quantidade de vitamina A e D no leite integral muito alta. E aí, após o 1º ano de vida, a criança ela pode receber o leite de vaca normal, né? E o Tetra Pak, ou que seja ali, então, fervido, né? Que tenha uma boa procedência, um bom armazenamento, mas integral. A criança ela não deve receber nenhum tipo de alimento desnatado ou semi-desnatado, principalmente no caso do leite. Então, vamos encerrar por aqui. Gostaria de mais uma vez te agradecer, Valdete, por estar aqui conosco, pela palestra super esclarecedora e agradecer também a presença de todos. Peço que vocês continuem participando, né, que essa participação de vocês é muito importante. A Carolina escreveu aqui que foi muito boa a sua palestra, então todos eu acho que gostaram bastante. O William também agradeceu, também muito boa. Muito obrigada, eu que agradeço, estou à disposição do meu e-mail para quem quiser tirar alguma dúvida, eu vou deixar o material com a Karina e estou à disposição para eventuais dúvidas. Ótimo.